Glória a Deus. Eu estou com muita expectativa. Hoje a unção está mais forte do que ontem. Aleluia. Aleluia. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu vou pregar uma mensagem agora poderosa. E eu quero que você preste atenção nela. E se no início da mensagem, enquanto você estiver ouvindo, você achar que é muito para você, saiba que eu vou estar falando hoje da nova natureza. É a natureza que você recebeu em Cristo. É a natureza que você tem. Então, isso eu garanto para você que está na palavra, está na Bíblia e pertence a você. Eu quero que você saiba disso. Pertence a você. Amém? Vocês estão comigo? Diga, o que o pastor vai falar pertence a mim. Então, a mensagem de hoje é vivendo em dois mundos. Vivendo em dois mundos. Quais dois mundos? O mundo espiritual e o mundo natural. Vivendo em dois mundos. E na verdade, nós vivemos nesses dois mundos. Porém, nós vivemos neles com uma só natureza. Nós não temos duas naturezas. Nós temos uma natureza. Se você nasceu de novo, você foi regenerado e recebeu uma nova natureza. Então você só tem uma natureza. Aquela antiga já passou, como diz 2 Coríntios 5,17. Aquela antiga já passou. Eis que tudo se fez novo agora. Então, é uma nova vida, uma nova natureza. Amém? Uma nova natureza. Se você recebeu a Jesus, você recebeu essa nova natureza. Então eu quero falar um pouquinho dela com você hoje e falar sobre vivendo em dois mundos. Nós operamos nesses dois mundos. Nós operamos no mundo natural e nós operamos no mundo espiritual. Porém, dos dois, um é claro que é superior, muito superior ao outro. O mundo espiritual é sempre superior ao mundo natural. E nós temos essa capacidade, gente, de operar nesses dois mundos. A capacidade de operar nesses dois mundos. Então, para que você possa entender o que eu estou falando, o que eu estou colocando, eu vou usar os pássaros. Os pássaros. E a Bíblia fala sobre os pássaros. E ela chama os pássaros de do céu ou da terra? As aves. Do céu ou da terra? As aves. As aves são do? Mas elas moram lá? Não. Mas nós falamos, e a Bíblia diz que as aves são as aves dos? E elas não moram lá. E o que acontece? Elas têm a capacidade de operar também em dois mundos. No céu e na terra. E isso vai representar bem o que eu quero te falar hoje. Isso vai mostrar bem, explicar, exemplificar o que eu quero colocar para você hoje. Então, nós temos as aves e nós falamos as aves dos céus. Mas elas não ficam o tempo todo lá. Nós vemos as aves também andando pela terra, nas árvores. Nós vemos as aves. Mas elas são aves dos céus. Elas são aves dos céus. E nós temos a capacidade de operar também em dois mundos, o espiritual e o mundo natural. Agora, vamos pensar um pouco nas pombas. Todo mundo sabe o que é pomba, certo? Então, vai ficar fácil representar. Você tem ali uma pomba, não é? Imagina, essa pomba está ali e você vê ela andando na terra, no chão. E você pensa, eu vou pegar essa pomba. Então você dá uns passos até aquela pomba e ela se afasta de você um pouco. E aí você pensa, eu vou me aproximar mais. E aí você dá alguns passos até aquela pomba. E o que ela faz? Ela se afasta um pouco mais de você.
Aí você pensa, eu acho que eu consigo pegar essa pomba. Se eu for mais rápido, porque ela se afastou devagarzinho. Se eu for mais rápido, eu acho que eu consigo pegá-la. Então você se prepara para você agarrar aquela pomba. Quem já tentou pegar uma pomba aqui? Então você sabe exatamente como funciona, não é? Parece que dá para pegá-la. Sim ou não? Parece que dá para pegá-la. Porque você se aproxima, ela só se afasta um pouco. Aí você pensa, eu vou dar o bote. Eu vou dar o bote, eu vou pegá-la. Então, você vai para cima dela com toda a sua força e tenta pegar aquela pomba. O que ela faz? Ela voa. Ela voa. E eu posso imaginar um cenário aqui. Aquela pomba virando para você e dizendo, bye bye. Você não pode me pegar. Você não pode me pegar. Porque eu não só tenho a capacidade de viver aqui na terra, mas eu faço parte das aves do céu. E ela bate asas e diz, você não pode me deter. Você não pode me parar. Você não pode me pegar. E ela está lá de cima olhando para você. Ela está te olhando da onde? Lá de cima. Agora ela está mais alta do que você. Agora ela está superior a você. Superior à sua capacidade. Ela está superior, ela está voando alto. E você não pode frustrá-la. Você não pode pegá-la. Isso ensina algo para nós. Nós temos a capacidade de operar aqui no natural, no mundo natural, mas nós temos a capacidade também de operar no mundo espiritual. Quando nós operamos do mundo natural, ou a circunstância dá alguns passos em nossa direção, e elas percebem que nós só afastamos um pouco, e as circunstâncias ficam olhando para nós e elas pensam, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, e as circunstâncias vêm um pouco mais e nós afastamos um pouco mais. Aí de repente as circunstâncias pensam, eu vou agarrá-lo, eu vou pegá-la, eu vou pegá-la. E muitas pessoas tendo a capacidade de operar no outro mundo, tendo a capacidade como aquela pomba. Se aquela pomba não operasse na outra capacidade que ela tem, a capacidade superior, a capacidade de voar, ela seria pega. Se ela não operasse desse lugar onde ela pode voar e ela ficasse ali, essa circunstância que está tentando pegar essa pomba, iria pegá-la, iria agarrá-la, iria. Se ela ficasse andando, por assim dizer, somente no natural, ela seria frustrada, ela seria pega. Agora ouçam, eu estou falando com pessoas que nasceram de novo, que têm uma capacidade de operar no mundo espiritual, de uma outra realidade. Pessoas que nasceram de novo, têm uma nova natureza, e com essa natureza eles são capazes de operar do mundo espiritual, que é superior ao mundo natural. Mas muitas pessoas, eles, apesar de ter essa natureza capaz de operar no mundo espiritual, eles apenas operam do mundo natural, e assim eles são presa fácil para as circunstâncias que estão na terra. As circunstâncias, o sistema que opera na terra. Sabe, de onde nós somos, de onde nós viemos,
não há problemas financeiros, não há crises, não há doenças, não há males, não há problemas que podem nos deter e nos parar, a menos que nós fiquemos operando do mundo natural, porque é aqui onde as coisas acontecem, é aqui onde as circunstâncias nos param, é aqui onde elas nos frustram, é aqui onde ela nos prende, e se nós não aprendemos a voar, a decolar, nós vamos operar sempre no mundo natural, e aqui no mundo natural, nós sempre somos pegos. Aqui nós somos pegos. Quando Jesus veio, ele começou a mostrar para os discípulos como operar desse lugar. Como operar desse lugar. Porque no Gênesis, em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com uma capacidade sobrenatural. Deus criou o homem com uma capacidade de domínio. Ele criou o homem com uma capacidade de operar do mundo espiritual. Mas o homem perdeu essa capacidade. Então Jesus veio à terra e ele estava mostrando para o homem como ele queria que o homem andasse, o que ele queria que o homem fizesse. E quando as circunstâncias tentavam prender, oprimir a Jesus, o que ele fazia? Ele dava ordens, ele dava comandos, ele paralisava ventos temporais, olha, ninguém podia deter Jesus. Ninguém podia deter Jesus. Ele estava mostrando algo para eles. É desse lugar que vocês eram, e eu estou trazendo vocês de volta para esse lugar. Ouçam, eu não quero que isso seja uma mensagem utópica para você. Eu não quero que seja algo do além, quando você recebeu uma nova natureza, e com a nova natureza você pode receber de espírito para espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E esse é o assunto que nós vamos trabalhar, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque vocês o são. Então, eu não quero que vocês estejam aqui me ouvindo como se eu estivesse falando alguma coisa do além. Talvez do além do céu, mas é o lugar da onde você veio. Nós recebemos uma capacidade sobrenatural, irmãos, de operar desse lugar. Quando as circunstâncias tentar pegar, nos bloquear, nos paralisar, apenas podemos bater asas, levantar voo, olhar de volta para a circunstância e dizer: bye bye, você não pode me deter, você não pode me parar, você não vai me pegar, porque eu sou de outro lugar, eu sou de outro mundo, eu vim de lá. Operando desse lugar, dessa capacidade sobrenatural. Mas agora, nós estamos vivendo aqui na terra e deixando as circunstâncias nos deter, nos parar. Sabe por quê? Porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo até aqui? A gente só está começando, nós ainda vamos levantar o voo. Nós ainda vamos levantar voos aqui. No Salmos 82, a partir do versículo 5, eu quero mostrar umas coisas para vocês. E parece realmente coisas loucas, mas é louco para o natural. É louco para o natural. Mas o espiritual entende essas coisas. O que é espiritual entende essas coisas. Olha o que o salmista disse: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Próximo. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Próximo. Todavia, no entanto, porém, mesmo assim, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir.
Deixa eu falar um pouco sobre esse texto chocante. Volta lá no versículo 5. O salmista disse: eles nada sabem e nem entendem. Eles nada sabem e nem entendem. Vagueiam em trevas. O que isso significa? Eles não sabem a capacidade que eles têm. Eles não sabem de onde são e a quem pertencem. Eles nada sabem nem entendem, então eles operam do natural. Eles operam a partir do natural e ficam sempre no natural. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Próximo. Eu disse, presta atenção, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Do que ele está falando? Eu disse, sois deuses. Sabe, as pessoas, os crentes, eles têm dificuldade com esse versículo. Jesus recitou isso daí. Não está escrito na vossa lei, vocês são deuses? Não está escrito na vossa lei? Jesus recitou isso. Assustou a eles. Como as pessoas ficam ainda assustadas quando ouvem isso. Agora veja, é claro que nós não somos deuses como Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Os atributos que ele tem, que faz dele ser o Pai das luzes, o Deus soberano. Mas, sabe, não é possível ser filho de peixe e não ser peixe. Não é possível ser filho de águia e não ser águia. Não é possível ser filho de homem e não ser homem. Não é possível ser filho de Deus e não ser Deus. Não é possível. É por isso que está escrito: eu disse, sois deuses. E o que mais? Sois todos filhos de quem? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, o que eu estou tentando mostrar para você? Nós temos a capacidade sobrenatural de operar em dois mundos. A capacidade sobrenatural de estar aqui, não pertencer aqui, e operar do mundo superior, o mundo que está acima do natural. E esse texto ele representa, mas eles nada sabem e nem entendem. Nada sabem e nem entendem. Nada sabem e nem entendem. Vagueiam em trevas. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Próximo. Todavia, preste atenção comigo agora, por favor, preste atenção. Eu estou ensinando algo para você aqui. Todavia, como homens morrereis. Oh, peraí, o que ele está dizendo? Que nenhum de nós, ouçam por favor, nenhum de nós deveríamos morrer como homens. E como os homens morrem? E como os homens morrem? Como é que os homens naturais, aqui está se falando sobre homens que não têm essa natureza de Deus dentro deles. Como os homens morrem? Eles morrem com doenças, com depressões, eles morrem de diversas formas que nunca deveria acontecer com alguém que nasceu de novo. E aí você pode me perguntar então, pastor, como é então que os crentes, os nascidos de novo, os que têm uma nova natureza, deveriam morrer? Como é, pastor? Eu não sei se isso vai ou não chocar a sua cabeça, mas deveria ser como Paulo e como Jesus. E a pergunta é: como foi que eles morreram? Jesus disse: eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de pegar de volta. Eu posso fazer isso. Então, houve momentos na vida de Jesus
que não era o tempo dele se entregar, ele não queria se entregar, e os homens vieram para prendê-lo, para pegá-lo. E o que ele fazia? O que Jesus fazia? Ele passava no meio da multidão, ele passava entre eles, e eles ficavam perdidos, eles não sabiam onde ele estava. E o que ele estava fazendo? Ele estava voando, ele estava batendo asas e olhando e dizendo: bye bye, hoje não é o meu dia, eu não vou me entregar hoje, ainda não chegou o tempo, bye bye. Esse foi Jesus. Agora você pode dizer: mas ele era Jesus, o Filho de Deus, unigênito do Pai. E Paulo? E Paulo? O que Paulo falou a respeito disso? O que Paulo disse? Porque Jesus é Jesus, mas e Paulo? Em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo expressou o caso. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Próximo. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Permanecer aqui com vocês. Próximo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Próximo. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O que ele está dizendo? Ele disse: claro que estar com Cristo é muito melhor, estar lá é muito melhor, mas por causa de vocês, eu escolho ficar aqui mais um pouco. Ei, Paulo, o que você está dizendo? O que você está dizendo? E esses homens que querem te matar? E esses homens que querem te frustrar, Paulo? Eles vão pegar você, Paulo? Não, eles não vão, a menos que eu me entregue. Mas eles já prenderam você várias vezes. Você está preso, Paulo. E o que você está falando? Eu estou dizendo que a hora que eu quiser partir, eu me entrego. Enquanto isso, eu vou estar por aqui. O que esses homens estão ensinando para nós? O que Jesus e Paulo estavam ensinando para nós? Vivendo de uma natureza onde o natural não é páreo, onde o diabo não é páreo, onde a circunstância não é páreo, onde nós não podemos ser frustrados. Porém, há uma forma de andarmos ativamente nessa natureza. Ela não vai acontecer automaticamente porque você, uau, eu gostei dessa mensagem. A partir de hoje, você vai precisar andar no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque você anda no Espírito, porque você vive no Espírito, você jamais andai no Espírito. E aí você pergunta: o que é andar no Espírito? Jesus estava aqui, quando ele estava aqui, operando daquele lugar onde eu te falei, operando desse lugar, e ele estava fazendo tudo aquilo que ele fez. Ele estava com os discípulos e guardou, e ele, na oração dele, ele disse: eu os guardei, eu os protegi, agora, Pai, eu oro para que o Senhor os proteja. E ele disse para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou mandar o Espírito Santo poderoso, e ele vai estar com vocês. Agora, nós sabemos que quando o Espírito Santo vem, você precisa me ouvir. Para que você possa operar nesse lugar ou desse lugar, sem medo. Deixa eu te contar uma coisa. Aqueles dias de Covid,
que as pessoas estavam com medo. Eu entrei em lugares, quartos de pessoas que estavam lá com Covid, isoladas, para orar por eles, sem medo. Sem medo. Entrei lá nos quartos, não um quarto, não 2 quartos, alguns. Por quê? Porque eu estou operando de um lugar que quando aquele negócio bate em mim, das duas uma, ou eu morro ou ele morre. Eu não morri. Nós temos uma capacidade, gente, nós precisamos entender, isso é demais, pastor. Como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes. Mas eu disse, sois deuses. Mas eles nada sabem e não entendem. Eles nada sabem e não entendem. Por isso o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Oh, meus irmãos, nós temos uma capacidade, mas precisamos aprender sobre ela. Precisamos entender de onde somos, a quem pertencemos. Nós precisamos saber. Sabe, nós vivemos aqui nessa terra como se estivesse alguém fazendo um favor para nós. Alguém fazendo um favor para de repente a gente conseguir alguma coisa. Para de repente a gente conseguir prosperar. Para de repente a gente conseguir algo. Ouçam. O mundo não está fazendo um favor para você. Ninguém está fazendo um favor para você quando as coisas vêm para o seu caminho. É direito seu. Agora, você precisa entender isso. Porque eu vivia escravizado, desempregado, até que Deus disse, você acha que eu fico segurando o emprego seu? Eu te dei Jesus quando você não merecia. E eu disse, porventura não dará graciosamente com ele todas as outras coisas? O que significa? Ouçam, agora eu posso chocar um pouquinho mais você. Não existe promessa no Novo Testamento. Como assim, pastor? Eu sempre pensei, não existe promessa no Novo Testamento. E você precisa saber que a nova aliança, o Novo Testamento, é só depois da morte de Jesus. Porque ele é o testador. E a menos que o testador morra, não há valor no testamento. Então, o testamento, ele só é válido quando o testador morre. E quando o testador morre, aí passa a valer o testamento. Jesus morreu e nos deu uma nova aliança no seu sangue. Essa aliança valeu a partir do sangue derramado dele. E o sangue derramado dele foi a partir da cruz. Antes, Jesus, deixa eu te dizer isso. Jesus não viveu na terra na nova aliança. Ele é a nova aliança. Ele viveu da velha aliança. Agora, perceba algo. Mesmo vivendo na velha aliança, Jesus operou como operou. Por quê? Porque assim era para operar os homens. Jesus mostrou como era. Agora, na nova aliança que veio e foi estabelecida em Cristo Jesus, no sangue dele, a nova aliança é superior à velha. Tudo aquilo que a velha aliança tem, a nova aliança tem, e tem superiores promessas. Ouçam, na velha aliança, diz Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se. A nova aliança não diz isso. Ela diz, Cristo, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio o si. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. O que eu estou falando para você? Na nova aliança. Na nova aliança. Não é uma promessa. Na nova aliança é um fato. Você precisa pegar isso, meu irmão e minha irmã, porque isso vai tirar você dos seus problemas financeiros, dos seus problemas com doenças e enfermidades. Porque, ouçam, quando eu digo que ninguém está fazendo um favor para nós, para nossa prosperidade, para nossa saúde, é porque alguém já pagou o preço. É mais do que nossa. Então não podemos viver como pedintes, nem mesmo como alguém que tem vergonha de ter e possuir. Não, eu quero o que é meu. Agora, como você vai operar da nova natureza? Como você vai fazer isso? Vocês ainda estão comigo? Vocês aguentam mais um pouco? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios 2, 7. Ouçam. A sabedoria de Deus é elevada acima de qualquer circunstância. Eles nada sabem nem entendem, mas Deus proporcionou um meio para recebermos a sabedoria de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Próximo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos dessa era conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Próximo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, as profundezas da sabedoria de Deus. Quem perscruta? Quem perscruta? O Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito. Próximo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Próximo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Como? Agora perceba uma coisa, as coisas que eu estou falando para você desde o início, e eu só pincelei de tudo o que existe. Ele está dizendo nesse versículo que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos ou possamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então esse Espírito, o Espírito Santo, ele quer nos mostrar e nos ensinar, para que nós não vivamos mais igual nos Salmos diz, eles nada sabem e não entendem, por isso vão morrer como homens e como qualquer dos príncipes, perecer. Não, o Espírito Santo quer fazer algo para que você viva acima disso. Nada disso, de nada sabem e nem entendem e vão morrer como homens. Não, vocês são deuses, são filhos do Altíssimo e devem viver como tal. Como tais devem viver, a cada um de nós devemos viver assim. Então aqui o Espírito quer nos levar a esse lugar. Oh meu Deus, orar em línguas te leva nessa dimensão, te leva para esse lugar. Orar em línguas te leva para esse lugar, e ele vai falar isso nesse texto. O Espírito nos leva para esse lugar, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha, nós não pagamos, mas alguém pagou. Nós não merecíamos, mas agora nós merecemos.
Você precisa andar de cabeça erguida como alguém que merece. Você não merecia, mas agora você merece, porque alguém pagou para você. E se alguém paga para você, é seu e ponto final. E ninguém tem nada que ver com isso. Pertence a você. Nós temos coisas que pertencem a nós e nós não podemos viver nessa vida, nessa terra, sem elas e achando que alguns prosperam, outros não. Alguns sobrepujam, outros não. E nós ficamos assim, entre aqueles que nunca crescem, que nunca avançam. Não, eu não aceito, eu não quero, eu quero desfrutar do que Ele tem para mim, eu quero desfrutar da saúde, eu quero desfrutar da bênção, eu quero desfrutar da abundância, porque Ele tem para mim, e eu não estou pedindo favor, eu estou querendo o que é meu. Volta lá, volta lá, volta lá. Aleluia. Ora, nós não temos, eu quero que você preste atenção nisso. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Próximo. Disto também falamos. Pausa para eu explicar. Disto também falamos significa o que nós estamos falando aqui. Nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. As palavras ensinadas pela sabedoria humana são as palavras ou as línguas que pode ser ensinada pelas pessoas. E quais são? Qualquer língua da terra pode ser ensinada pela sabedoria humana. Qualquer língua, inglês, francês, qualquer língua pode ser ensinada pela sabedoria humana. Mas ele está dizendo disso, dessas coisas, também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não por meio delas, mas as que são ensinadas pelo quem? Espírito. Por quê? Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com quem? Com espirituais. De Espírito, do Espírito Santo para o meu. Agora, ele disse antes, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Se não é ensinadas pela sabedoria humana, de que tipo de palavras ele está falando? Que nós falamos disto não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E quais são as palavras ensinadas pelo Espírito? Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Quando ele mandou o Espírito Santo, o que veio junto com o Espírito Santo? Línguas como que de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O que o Espírito Santo estava fazendo? O Espírito Santo veio nessa linguagem não ensinada pela sabedoria humana, mas uma linguagem ensinada pelo Espírito, para que eles pudessem conferir coisas espirituais com espirituais. As coisas que estou pregando para você hoje parece utopia, parece até grande demais, mas não é grande demais, porque você tem uma nova natureza, e na sua nova natureza você pode entender do que eu estou falando. Pode ser que alguém entre nessa igreja, não é nascido de novo, não saiba do que eu estou falando, é demais para ele, mas para você que tem a nova natureza, nós conferimos coisas espirituais com espirituais, e você pode entender essas coisas, você pode entender dentro de você, mesmo que a sua cabeça dê um nó, mesmo que a sua cabeça chacoalhe dentro de você, as suas emoções digam, isso é grande, mas na sua natureza interior está dizendo, mas é isso que nós temos, é isso que nós somos, é assim que nós somos, isso nos pertence, nós somos assim, a nova natureza clama dentro de nós, que nós temos essas coisas, e nós temos que viver desse lugar, nós temos que viver desse lugar. Sabe qual que é o problema? O problema é que você tem uma falta, você vai pedir para Deus. Mas não é assim que faz, pastor? Não é assim que faz. Tem coisas que você fala com Deus, mas sobre aquilo que Ele já te deu, você não precisa pedir para Ele segunda vez. O que eu faço, pastor? Você comanda,
você dá ordens, quando você recebe no seu espírito esse entendimento de que pertence a você, você não vai pedir favor, você vai dizer: é meu, solta o que é meu, solta o que me pertence, solta o que é meu, e ele vai soltar, o diabo vai soltar, irmão. É por isso que você pode comandar o dinheiro. É por isso que você pode comandar as doenças para bater em retirada. É por isso que você pode comandar o diabo e dizer: sai fora, diabo. É por isso que você pode estar como Jesus na polpa do barco dormindo, e a tempestade chega e você não se assusta, você olha na cara da tempestade, do diabo, e você diz: acalma-te agora, emudece. Eu estou dando um comando, eu estou dando uma ordem, e isso vai te obedecer. Sabe, aquela árvore, a figueira, que é uma história que você conhece muito. Aquela árvore representa, sabe o quê? O mundo que precisa te dar os frutos. E se ele não estiver te dando frutos, você vai dizer para ele: eu quero o meu fruto. Ou você não pegou o que eu disse? O que aquilo representava? Jesus queria comer. Mas a árvore não tinha. Não pode ser assim. Ela tem que me dar, porque aqui quem manda sou eu e não ela. Aí as circunstâncias estão batendo na sua porta, a falta está batendo na sua porta, e você está pedindo: alguém pode me ajudar? Como assim? De que lugar você está? Em que lugar você quer estar? As circunstâncias estão aí. Você diz: acalma-te, emudece. Ei, árvore, você precisa me dar o que eu preciso. Ei, mundo, você precisa. Dinheiro, venha para a minha mão. Eu quero as minhas contas pagas. Eu quero as dívidas pagas. Eu quero dívidas pagas. Eu quero, é meu direito. Eu vou desfrutar do que é meu. Desfrutar do que é meu. Desfrutar do que é meu. Mas quando nós vivemos de um lugar onde nós achamos que isso é demais, que isso não é bem assim, quando nós olhamos para essas coisas e achamos que eu estou aqui vivendo, já está bom, o que eu tenho já está bom, e as dívidas te oprimindo. Tem gente que acha que gasta demais, né? Tem gente que acha que gasta demais. Sabe, existe uma linha muito fina entre você não saber administrar e você não ter nem para administrar. E sempre vem uma condenação para a nossa cabeça, de que nós estamos administrando mal. Quanto você acha que precisava para viver bem? Não, 2.000 reais você não ia viver bem, 3.000 reais você não ia viver bem, 4.000 reais você não ia viver bem, 5.000 reais você não ia viver bem. Se você ganha 5.000 reais e não está conseguindo pagar as contas, não se condena, porque 5.000 reais não é o suficiente para você viver bem. Agora a gente fica ganhando 2.000 reais, não consegue pagar as contas, e aí será que eu administrei mal, por isso que eu não tenho dinheiro. Não, você não tem dinheiro porque você não está recebendo o dinheiro que você deveria estar recebendo. Você não está recebendo o que é seu. Você não está recebendo o que é seu. Então nós confundimos má administração com não ter condições de uma vez por mês comer uma pizza, e ficamos condenados por isso. Comprar pizza, vai faltar. Você está comendo todos os dias pizza? Isso é administrar mal. Todos os dias você está ligando no fast food? Todos os dias você está fazendo isso? Não, pastor, uma vez por semana. E você está condenado por isso? Sabe o que eu estou mostrando para você? A gente vive tão mal. As pessoas vivem tão mal que elas ficam todas condenadas. Príncipes vivendo com falta, herdeiros de Deus não tendo. Como pode? Como pode, gente? Pastor, como faz? Primeiro
precisa conhecer as coisas que por Deus foi dado a você gratuitamente. E como eu faço isso? Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quando você estiver orando em outras línguas, o Espírito vai estar transmitindo para você, e aí a luz da palavra vai sempre chegar para você. Você vai estar orando em outras línguas, e quando você pegar a palavra ou estiver ouvindo alguém, ou você estiver lendo algum livro, ou você estiver lendo a Bíblia, vai saltar para dentro de você a luz e a revelação da palavra, e você vai falar: uau, eu não tinha visto isso antes. Por quê? Porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus e Ele traz para você. E aí Ele te tira de uma condição miserável para uma condição de prosperidade, uma condição de viver acusado por uma condição de viver livre, uma condição de viver doente por uma condição de viver curado. Andando em saúde divina. Andando em saúde divina que pertence a você. Não é um favor, não. Ter saúde não é um favor. Jesus conquistou para mim. Ter dinheiro não é um favor. Jesus conquistou para mim. Mas nós precisamos acreditar na mensagem. Você pode ouvir quantas mensagens for nesse sentido. Se você não acreditar nela e não praticar, nunca vai funcionar para você. Nunca vai funcionar para você. Mas se você ouviu pouco, mas pratica muito, vai sempre funcionar para você. Vai sempre funcionar. Então, como operar? Ao invés de operar como a pomba no natural, levantar voo como ela, e olhar lá de cima para as circunstâncias que estava tentando nos pegar, nos prender. Como fazer isso? Você tem que começar com Rokasharabakantaralasuri, Orabacataralabassuri, Cantaralamassuri, Tere Cantaralabas. Palavras ensinadas pelo Espírito Santo, é Ele que ensina. Eu não penso para falar em línguas, eu apenas falo, o Espírito dá o que falar, e Ele está fazendo o que com isso? Ele está ministrando, transmitindo aquilo que Ele quer transmitir. É disso também que falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós temos uma nova natureza, mas podemos morrer como homens, como qualquer dos homens. Vocês estão comigo aqui? Preguei demais hoje, mas eu queria dar isso para você. Eu queria colocar isso dentro de você. Pode subir a banda. Eu queria transmitir vida para você. Sabe, há uma unção fluindo nessas palavras. Há uma unção fluindo. Eu queria agora estar me movendo no Espírito, mas eu preciso fazer algo. Antes disso, você vai ficar de pé. Sabe por que muitas vezes não funciona a sua oração e o seu comando? Porque nem você acredita. Nem você acredita nisso. Em Marcos 11, 23, Jesus disse: qualquer que disser a este monte, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus não deixou dúvida. Qualquer que disser a este monte. E se tiverdes fé, ele disse também, se tiverdes fé, direis a esta amoreira. Se tivesseis fé, diríeis a esta amoreira. Ouça, irmãos, o que eu estou falando. Quantas vezes você precisa falar? Quantas vezes você precisa crer? Você precisa crer apenas uma vez. Você precisa crer apenas uma vez. E se você estiver no crer, se você estiver crendo, mantenha a sua confissão. Agora, ouça. Quando você fala, já começa a acontecer no mundo espiritual se você estiver crendo.
Quando você se mantém falando, é para você se manter não duvidando. Quando você se mantém falando, você se mantém para não deixar a sua mente pensar negativamente, não deixar suas palavras sair negativamente. O que eu estou dizendo? O que precisa acontecer com você? O que precisa destravar na sua vida? Não vai pedir para Deus, não, Ele não vai fazer isso. A parte dele, Ele fez. Jesus disse: é-me dado toda a autoridade, portanto ide. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu poderia dar mais uma série de versículos nesse sentido para você, mas é suficiente. Eu já preguei muito hoje para você. O que eu quero que você faça hoje? O que você precisa? O que você precisa? Qual monte você precisa mandar sair do seu caminho? Qual circunstância você precisa mandar ela bater em retirada? Qual? Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio. Não haja como pedinte, não haja como alguém que precisa de um favor. Você não precisa de um favor, você precisa comandar. Comande a sua prosperidade, comande o seu dinheiro, comande o seu emprego, comande o seu negócio. Comande, dê comandos. Pastor, eu tenho sido pressionado na minha mente. Pastor, eu tenho sido pressionado aqui e ali. Dê comandos. Dê comandos. Dê comandos. E quando vai funcionar, pastor? Imediatamente. Se você puder crer, vai funcionar imediatamente. Se você puder crer, vai funcionar imediatamente.